Além dos vilarejos, no coração da floresta, havia um lugar onde ninguém ousava pisar, nem mesmo o homem mais destemido. Rezava uma lenda de que lá existia um ferreiro solitário que odiava as pessoas, sobretudo as mulheres. Não se sabe ao certo o motivo, entretanto, acreditava-se que o ferreiro maldito, como era chamado pelos camponeses, era feio e tinha pelos pelo corpo, tal qual uma fera, e que por este motivo fora rejeitado pela própria mãe, que se recusava a criar um monstro. Há quem diga que o último a tentar visitá-lo jamais fora visto novamente. Certa vez, uma camponesa jovem e determinada, cansada da vida flagela que levava junto ao seu marido, que além de agredi-la constantemente e abusar de seu corpo como se fosse um objeto descartável, a mantinha em cárcere privado, decidiu fugir do próprio lar. Embrenhando-se na grande floresta sem a menor noção de onde iria parar, tudo o que ela queria era sumir dali para sempre. 2 noites se passaram até que a jovem mulher, com lenço na cabeça e roupas de pele de urso, derrotada pelo cansaço, sentou-se aos pés de uma árvore e lá adormeceu profundamente. Na manhã seguinte, ao acordar, a jovem camponesa estava em um lugar diferente. Havia um bosque e nele uma cabana de madeira mal construída. No entanto, o que mais lhe causara espanto era a estrutura de ferro na qual ela se encontrava. Uma grande gaiola suspensa por uma corrente, presa a um grosso galho de uma grande árvore. O sol acabara de nascer e os pássaros cantavam com frenesi, estranhamente, como se estivessem admirados com a presença da moça. Ao se levantar, a gaiola balançou com o ato, fazendo-a se agarrar às barras de ferro que a constituíam. Sua cabeça rodou e, sem poder conter a ânsia, vomitou. Recomposta, ela gritou por socorro. Em resposta, o silêncio, salvo o canto dos pássaros que voaram impetuosos quando a porta da cabana se abriu com um rangido de ferrolho enferrujado. Eis que surge diante daqueles olhos apreensivos a figura de um homem, de peito nu e cabelo hirsuto, com pelos cobrindo os membros e um machado nas mãos. Ele caminhou para perto da gaiola, que estava suspensa um pouco acima do chão, e sem dizer uma palavra, ficou a contemplar a beleza genuína da moça. Seu corpo truculento tinha cicatrizes profundas e mãos e pés calejados. "Quem é você?" perguntou ela com voz tímida. Sem resposta, insistiu. "Me deixe sair daqui." Como se não pudesse ouvi-la, o homem de feição dura começou a cortar madeira para uma pequena fogueira que não demorou a queimar. Então adentrou novamente a cabana e logo retornou trazendo nas mãos um caldeirão de ferro que foi posto sobre o fogo. Nele havia um ensopado feito com miúdos de aves. "Eu não entendo. O que quer comigo?" Ainda sem qualquer resposta, a jovem camponesa caiu de joelhos e começou a chorar, cobrindo o rosto com suas mãos delicadas. Neste instante, o ferreiro maldito passou por uma das frestas da gaiola um pote com um pouco do caldo e outro com água. Tomada por um sentimento de raiva, ela arremessou a oferta no rosto suado de seu algoz, que ficou parado, mudo, apenas deixando o líquido quente escorrer sobre seu peito. Depois caminhou devagar, de volta para a cabana. Os dias se passaram e a angústia da mulher cativa aumentara como uma doença incurável.
a tornando fraca e sem perspectiva de voltar para casa. Foi quando, em uma certa manhã, o ferreiro prostrou-se diante de seus olhos e então, pela primeira vez, falou: "Não adianta gritar. Esta é sua casa agora." "Por que está fazendo isso comigo?" "Sua beleza", respondeu ele, voltando aos seus afazeres do cotidiano. A jovem camponesa chorou deliberadamente, com a certeza de que jamais sairia dali.